Sejam bem-vindos ao canal Supervisão Geek. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo nerd, como filmes, jogos e entretenimento em geral. Muito obrigado pela sua visita e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos encontre também em nossas redes sociais. Agora fique com o nosso conteúdo supervisionado. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Everton, falando aqui da Supervisão Geek. E hoje mais um episódio aí do Visão Aleatória. E pela música de fundo aí você já deve saber qual é o nosso próximo tema. Sim, o bruxinho aí mais famoso do mundo, Harry Potter. Eu vou falar um pouquinho do porquê, né? Eu acho o Harry Potter tão bom e tão fascinante, né? Uma saga aí que acredito eu que vai durar aí por um bom tempo, hein? Por algumas décadas, algumas gerações. O seu filho, o seu neto, acredito eu que ainda ouvirá dessa grande saga aí que pegou o começo dos anos 2000, beleza? Então eu vou falar o que eu acho dessas produções do Harry Potter. Se quebrarem alguma regra, irão perder pontos. Petríficos totais. Bom, a sua autora, né, J.K. Rowling, ela lançou o primeiro livro do bruxinho em 1997, intitulado Harry Potter e a Pedra Filosofal, um livro aí no seu lançamento pouco falado, mas que ao longo dos anos, né, foi ganhando uma geração de jovens, de adolescentes, e depois tornou, né, o que é hoje uma saga aí de 7 livros, 8 filmes e muitas licenças, enfim, parques, lojas. Eu vou falar alguns pontos, né, do que eu acho, do que eu acredito, do porquê nessa série ela é tão fascinante e tem uma legião de fãs aí pelo mundo. Pra mim, eu acho que um dos primeiros pontos é a forma que a J.K. Rowling trata, né, esse universo mágico, esse universo de bruxo. Não é nenhuma novidade, né? Contos de bruxos, de bruxas, de magos, né? Esse lado aí mais Halloween, vamos dizer assim. Sempre teve algumas histórias, filmes, mas nunca foi tão bem organizado, tão bem experimentado e explorado como é em Harry Potter. Né? Ela meio que pega a nossa sociedade e a transforma, né? Como é que seria a nossa sociedade se houvesse magias, se realmente a base da sociedade fosse de bruxos. Então a gente vê, né, um Ministério da Magia, escolas, bancos, comércios, né, um beco diagonal, toda uma estrutura social muito interessante e que te possibilita, né, a explorar o máximo de coisas delas. Eu poderia fazer uma história de bruxo voltada ao banco. Eu poderia fazer uma escola de bruxo voltada ao esporte, ao quadribol, né? Um esporte aí muito bacana, muito interessante. E ela faz uma coisa muito genial, que é como ela tem, né, o objetivo, né, teve como objetivo atingir, né, o público infanto-juvenil. Ela colocou um menino numa escola que é o que mais se aproxima, né, da realidade dos jovens, principalmente dos londrinos, né, dos europeus. E ela vai lá e coloca um menininho chamado Harry Potter numa escola. Ele descobre aí aos seus 11 anos de idade que é um bruxo, né? Ele vive uma vida normal, como um humano, né? Como um trouxa, né? Vamos dizer assim o nome. E aí aos 11 anos ele descobre que é um bruxo e aí ele faz uma saga de anos. Então acho que um dos primeiros pontos mais interessantes que a gente pode notar, né, é essa estrutura de sociedade, de classes sociais que tem e que é explorada ao longo aí de toda a série, de toda a saga, até mesmo nos filmes derivados, né? Os Animais Fantásticos, que sai um pouquinho do lado da escola, vai num lado mais político da coisa
Então é um universo aí que você tem infinitas possibilidades, e isso é uma mina de ouro, né? Outro ponto se dá no seu público, né? Eu acho que o fato de atingir os jovens, o infanto juvenil, esse público, é difícil, acredito eu, né? Trabalhar meio que com crianças é difícil, mas se você consegue, né, atingir esse público bem, vira uma febre de maneira muito fácil. Então foi o que aconteceu, né? Depois que ela conseguiu atingir essa garotada, foi questão de tempo para realmente isso virar uma febre, e aí as produtoras, a Warner no caso, né, resolveu fazer um filme, enfim. Então acho que acertar o público foi o fundamental, né? A proposta dela era acertar a garotada, claro que atinge adultos, né, atinge gente de várias idades, mas o objetivo dela, que era conversar, né, com esses jovens, falar de rotina de escola, mostrar que o Harry Potter é um menino que vamos dizer assim, ele é o eleito, né? Ele tem um propósito, mas também ele estuda, ele tem os problemas com amigos, ele tem as inseguranças, né, da idade. Isso atinge muito, né, o público-alvo. Então esse eu acho que é um ponto interessante que essa saga também traz. Um outro ponto se dá na história em si, né? O bacana é que cada livro, a Pedra Filosofal, Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban e assim vai, tem um começo, meio e fim. Cada livro conta uma história, mas também por cima conta uma história muito maior, né? Que é o grande embate com o do Harry Potter com o Lord Voldemort. Então cada livro tem uma sub-história que tem lá um começo, meio e fim, mas depois também ele conta um grande capítulo que aí dá todo o sentido, né, essa saga do Harry Potter. Então cada livro, né, não é simplesmente um capítulo para você ler o próximo. Não, ele tem uma história, ele tem um começo, um meio e fim, ele traz desenvolvimento aos personagens, ele traz experiências novas ao personagem. Então cada livro também apresenta personagens novos e interessantes. Muitos personagens são interessantes nessa saga, do mais simples ao mais complexo, né, como o Dumbledore, ou até mesmo o Hagrid, que tem um carisma, o Dobby, a gente, né, dispensa comentário, o carisma que esse personagem tem. Então são histórias realmente bem feitas e que te fazem entreter, né? Cada livro, o personagem ele entra de uma forma e sai de outra. Então você sente esse desenvolvimento. E também, né, tem o mérito de que esse livro ele consegue, ao longo do tempo, acompanhar o seu público. Então você vê o Harry amadurecendo, trazendo questões que no primeiro ele traz questões no sexto, sétimo livro, que no primeiro livro ele não discute, porque não é da idade dele, né? Não é da mentalidade dele. Então isso é muito, muito bacana e muito interessante, né? Esse amadurecimento dos personagens, e também, né, vai acompanhando o seu público, que muita gente acabou crescendo lendo as obras de Harry Potter. Então acho que a história é algo muito bacana e é muito bem feita ao longo de toda a saga. E, né, eu acho que a gente não pode deixar de falar o fato principal, que são os filmes, o marketing em cima disso, né? Claro que muita gente conhece Harry Potter pelos livros, mas também tem muita gente que conhece o Harry Potter pelos filmes, que acredito eu seja a grande responsável, né, por essa franquia aí ter arrecadado bilhões e bilhões no mundo todo. Até hoje arrecada um dinheiro absurdo. Então, no caso, foram 8 filmes, né, porque as Relíquias da Morte foram divididas em 2 partes. Tem 3 filmes derivados, né, Animais Fantásticos, tem documentários, tem games, tem um parque de diversões feitos para o Harry Potter, licenças também. Teve uma loja que abriu recentemente em Nova York só com itens do Harry Potter. No Brasil,
muita gente acaba comprando itens, principalmente em feiras, né, em Comic Cons. Então, a licença Harry Potter é algo assim muito forte e certeza de que vai vender. Se você tiver uma licença Harry Potter, pode ter certeza que você vai ter um público aí esperando aí para comprar o seu produto, ir no seu evento, etc. Então, eu acho que a forma que utilizaram, né, essa marca foi muito bem feita, e por isso que eu acredito, né, como eu disse no começo da conversa, que vai passar de gerações. Meus filhos, meus netos, os seus netos vão ter acesso sim a esse universo de Harry Potter. Não duvido também num futuro ter filmes ou produções ou séries inspiradas também nesse universo, porque ele é tão bem feito e tão complexo e tão aberto que, cara, você pode explorar, enfim, infinitas possibilidades. Por isso que eu acho que Harry Potter é tão bom e tão criativo, né? Um ponto também interessante são, né, no caso, Hogwarts, a grande escola, né, do filme. Hogwarts é um universo gigantesco. As histórias, né, das 4 casas, Lufa-Lufa, Sonserina, Grifinória e Corvinal, trazem uns detalhes de riquezas que assim, poderia sair uma série de cada casa, sabe? Uma série contando Grifinória, uma série contando Lufa-Lufa, e eu iria assistir, muita gente também iria assistir. Outra coisa também legal é que eu tenho a coleção do Harry Potter em casa, e os livros, né, eles sempre trazem coisas novas. Então, acho que deve ter sido a 15ª edição aí, enfim, 15º, 20º lançamento aí dos livros, e eles conseguem ainda trazer novidades, seja na capa, seja no design dos livros, seja contando alguma história diferente, né, algum bônus, e a gente acaba comprando, né? Então eu acredito que Harry Potter tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta, mas independentemente é fato que é um sucesso. É um sucesso em vários aspectos de criatividade, de saber usar a marca e de principalmente renovar o seu público. Apesar de que esses últimos filmes, né, dos Animais Fantásticos não terem sido tão impactantes quanto a saga principal, se sair alguma coisa do Harry Potter no futuro, pode ter certeza que vai ter muita gente esperando, muita gente com expectativa positiva. A questão é fazer bem feito. Se fazer bem feito, amigo, pode providenciar aí mais filmes, mais produções, mais séries que vai longe. Então é isso. O que você acha aí de Harry Potter? O que você acha desse universo? Já leu algum livro? Já assistiu algum filme? Nunca leu nada? E aí, comenta aí. E bom, é isso e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.